Pessoal do Facebook, bom, eu fiz esse vídeo porque Deus me alertou para passar. Não é mais conversa fiada, não. Conversa que esses pastores têm por aí, desse sistema religioso que só quer seu dízimo e sua oferta e só quer enriquecer. Por isso que eles não falam o que Deus está mandando nesse Brasil, entendeu? Aconteceu guerra no mundo espiritual, aconteceu mudança de direção. Não vai mais ter apocalipse, não vai ter mais, nada vai se cumprir, o evangelho acabou todo aquele testamento, porque houve corrupção no céu. Então o Pai de amor teve que apagar tudo o futuro e o passado e construir uma nova história. Simplesmente porque o braço esquerdo dele, que era o Espírito Santo, se corrompeu. Se você não acredita, não precisa acreditar hoje. Amanhã no futuro você vai ter que acreditar. Amanhã no futuro você vai ter que ouvir tudo isso, não de mim, mas de outras pessoas. Porque o Senhor já está falando com um monte de pessoas no Brasil e no mundo. E abrindo a audição de todo mundo. Quem não se corrompeu? Jesus, o Pai. Os anjos, 98 milhões de anjos se corrompeu, ficou do lado do Espírito Santo. Os anjos entregou o Espírito Santo, falou que ele se corrompeu desde o século XIII, ele queria ocupar o trono de Deus e venceu o Criador. A batalha foi dura, foi dura. Ouvi criancinhas sofrendo, pessoas inocentes sofrendo, mas hoje está tudo bem, graças a Deus. Ele construiu uma nova história. Por isso que o calendário tem que mudar, não é mais aquele calendário de 2000 depois de Cristo. Começou a história que o Criador fez, foi dia 4 de agosto de 2020, que ele profetizou outra história para o mundo. Começou assim, o Espírito Santo se corrompeu, porque ele queria ocupar o trono de Deus. Ele queria dar poder para os anjos e para os cientistas. Ele também ajudava cientistas. Sabe o que ele fazia? Achou muita iniquidade no coração do Espírito Santo, muita maldade. Sabe o que ele fazia? Ele pegava criancinha e acorrentava na cabeça de cientista. E cientista ele levava tudo para outros planetas. As criancinhas tinham que trabalhar para o cientista, dentro da cabeça dele, como medicina. Um monte de criancinha estava com doença mental, coitadinha. E aí o Criador não tolerou isso, não tolerou também que ele pegava pessoas inocentes e mandava para o centro da terra. Por isso que era arduamente provado nas igrejas, os sinceros até desistir da igreja e ir para o inferno, porque quem abandonava a igreja, o tirano do Espírito Santo mandava para os quintos dos infernos. Ele mandou o exército dos Estados Unidos, que combateu a Primeira Guerra Mundial, mandou o exército do Brasil, os seus expedicionários, mandou o exército da França, o exército do Japão, mandava também o exército da Alemanha, da Inglaterra, tudo para os quintos dos infernos para sofrer depois no lago de fogo. E assaltante, traficante, estrupador, ele levava tudo para a igreja. Por isso você vê um monte de mercenário na igreja, cobrando dízimo e oferta, querendo enriquecer, porque ele levava tudo traficante, estrupador, assassino, ladrão, tudo ele levava para salvar, para levar para o céu. E o Criador desceu de lá de cima e viu tudo isso que ele estava fazendo. Decidiu acabar com tudo, o lago de fogo e o centro da terra. Mas o Espírito Santo se mostrou duro, coração duro, e não queria acabar com isso. Aí começou a guerra, a discussão contra o Espírito Santo. A Alemanha, o general da Alemanha se levantou e acusou o Espírito Santo de corrupção, e o Criador entrou dentro da cabeça do Espírito Santo e viu um monte de maldade que ele fazia até com criancinha, até estrupo. Ele tinha um monte de mulher e não queria que ninguém casasse no céu. Ele não queria que ninguém casava no céu, no Evangelho. Ele queria que todo mundo fosse santo, como ele falava, e ninguém casasse, mas ele tinha um monte de mulher, o Pai de Amor descobriu. E sabe o que o Pai de Amor descobriu também? Que ele não gostava que ninguém falava. Vê se é justo uma lei dessa. Você pode matar, roubar, estrupar, traficar, fazer o que quiser, mas não pode falar mal do Espírito Santo, que você vai para o inferno, é condenado eternamente. Você acha isso certo? Você acha isso justiça? Sabe o que ele fazia?
Ele pegava as irmãs que passavam brinco, batom, colocava brinco, batom e maquiagem e desobedecia o pastor e mandava tudo pros quintos dos infernos. Todo esse monte de mulher que você vê aí bonita de brinco e batom ia tudo pros quintos dos infernos. Todas elas acusou o Espírito Santo quando no julgamento do Espírito Santo que teve há pouco tempo atrás. E eu acusei ele também, porque eu blasfemei contra ele. A minha vida não foi fácil, eu trabalhei desde os 7 anos. Ele mandava também, sabe o que? Católico, pros quintos dos infernos. Todos católicos. Ele acusava de idolatria. E mandava tudo pros quintos dos infernos. É tudo pro lagão de fogo. Sabe o que ele... E eu trabalhei desde os 7 anos. Trabalhei muito de vender sorvete, vender as coisas na rua. Quando chegou minha adolescência, eu trabalhava de sorveteiro, de servente de pedreiro, vender as coisas, produção de milho, trabalho pesado, nunca fui de moleza, nunca fui de mimimi, sempre fui de trabalho pesado, me apaixonei por uma mulher, a mulher não queria eu, porque eu não queria falar com ela, porque eu tinha vergonha, eu era reprimido, como que fala, eu era muito, tinha complexo de inferioridade. E derramei, o Senhor pegou todas as minhas lágrimas e viu quantos litros deu, 17 mil litros de lágrima. O Espírito Santo tentou me condenar, não conseguiu, porque o Pai de amor buscou a minha origem e mostrou dentro para ele que eu era escolhido de Deus desde o ventre. Quando eu ia na igreja e virei obreiro, eu já fui obreiro de igreja da Filadélfia, entendeu? Já fui obreiro. Saí do sistema religioso para denunciar toda essa cambada. E o Espírito Santo que se corrompeu. Sabe o que aconteceu? Eu blasfemei contra o Espírito Santo, só mandei ele tomar naquele lugar, porque eu vi tanta injustiça dentro da igreja e fora, e de todo lado, e aí o Espírito Santo tentou me condenar, mas aí o Pai de amor pegou a palavra dentro da palavra dele e mostrou assim, ó, Romanos 8,32, quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. Não tem condenação para escolhido em nenhum lugar da Bíblia. Tanto é que o Criador descobriu a minha origem, raiz de Jessé. Eu venho de lá daqueles meios do povo hebraico, do povo de Israel, por causa da linhagem da minha mãe, que é batista, entendeu? E sabe o que o Espírito Santo, a sacanagem que ele fazia com os homossexuais? Ele pegava natureza feminina e colocava no corpo de homem, e natureza masculina no corpo de mulher. Por isso que está essa bagunça que tem por aí. Antes dele morrer, ele amaldiçoou a paixão de Cristo, porque o Criador conseguiu tirar o fôlego de vida dele, dos anjos, dos demônios, de Satanás, que não existe mais, desde o ano passado. Desde 2019 que Satanás não existe mais, e os anjos. Eram 18 mil anjos caídos e 98 mil anjos milhões de anjos celestiais, que o Criador conseguiu tirar o fôlego de vida, fez o corpo virar poeira e apagou a memória deles para todo sempre. Não precisa mais ninguém ficar preso no lago de fogo, nem em calabouço. Não admita essa ideia que o Espírito Santo, que os pastores querem que você acredita para dar dízimo para eles. São tudo um cambado de mercenário, ladrão. Você não precisa ir em igreja nenhuma. Você é livre. É só não fazer injustiça. Onde já se viu o Espírito Santo mandar policiais, pessoas do exército, tudo pro centro da terra para sofrer na mão dos demônios. E católico, meus avós católicos estavam tudo no centro da terra. E os criminosos, ele convertia tudo para levar para o céu. E quem falava mal do Espírito Santo, ele condenava um sofrimento muito grande. Ele era tirano, ele não gostava que falava mal dele. Podia fazer o que quisesse. Ele construiu uma nova história, o Criador conseguiu construir uma nova história. Hoje você não precisa acreditar em mim. Você vai me chamar de esquizofrênico, de blasfemador. Pode falar o que quiser. Amanhã você vai ter que engolir tudo isso. Se você é pastorzinho, se você é obreirinho, ladrão de igreja, amanhã você vai ter que engolir tudo isso. Porque Deus falou que está a falar com todo mundo sobre o que aconteceu no mundo espiritual. Está falando com todo mundo no mundo espiritual. No mundo inteiro. Muitos já estão sabendo o que aconteceu. Muitos pastores covardes não querem perder o cargo e tem medo de falar a verdade, que o Espírito Santo se corrompeu. Ou é covarde porque tem medo daquele tirano que fazia mal para criancinha e pessoa inocente. Ele queria roubar o trono do Criador.
E outra, ninguém consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Estão inventando por aí que estão ouvindo a voz dele e está revelando e falando em língua e mistério. Era uma palhaçada essa igreja dele. Parecia um bando de palhaços. Tudo que o Espírito Santo mandava eles faziam. Envergonhava a igreja inteirinha. Ele provava as pessoas sinceras até que elas saíam da igreja. E as outras, que era canalha, que era tudo igual a ele deixava e nem provava. E agora vai começar uma nova história que o Criador fez, sem guerra, sem pensamento maligno. Os pensamentos malignos não vão existir. Ele consegue tirar o fôlego de vida, não existirá ninguém que pratica maldade e injustiça. Começou uma nova história. Um monte de pessoa morreu, não é por causa de coronavírus, nada não. Até o vírus coronavírus, o Senhor falou que descobriu o cérebro eletrônico do vírus que o cientista fez. Um monte de vírus e bactéria que o cientista fez para destruir as pessoas. Tinha tudo cérebro eletrônico. Nenhum criador falou que nunca fez nenhuma bactéria, nenhum vírus, foi tudo cientista, tudo comandado por cérebro eletrônico. Que o Senhor já tacou fogo naquilo, já destruiu. A mídia ganha milhões, eu quero ir embora desse Brasil por causa disso. A mídia ganha milhões para dizer mentira para o povo. A mídia ganha 2 bilhões cada uma, todas elas. Por isso que fala mal do Jair Bolsonaro e fala mal do exército. E fala mal do exército e dos policiais. Porque elas ganham muito bilhões do governo para mentir para o povo. Você não precisa acreditar hoje, amanhã você vai ter que acreditar tudo isso. Vai acontecer muitas maravilhas. Não tem mais pensamento maligno, o Senhor está varrendo da terra, está limpando, está trazendo paz para os jovens, está colocando amor no coração da mulher para o homem, do homem para a mulher, está colocando sentimento de amor, paixão de Cristo, unção de alegria, Ele está colocando graça do Senhor Jesus, que Jesus nunca se corrompe, Ele é amor, o Pai também não. Tem a grandeza de Deus ainda, que é um mistério muito grande, a grandeza de Deus que venceu a luta. O Espírito Santo não existe mais, não existe mais demônio, Satanás, anjo celestial, só sobrou os querubins, serafim, que foram sinceros e fiel. Muitos se corromperam. Ele mandou milhões, bilhões para a inexistência, conseguiu tirar o fôlego de vida, apagar a memória deles. Não tem mais aquela mensagem de sofrimento, acabou. E ele colocou a profecia em todo o oxigênio. Ele germinou a profecia dele. Ele foi lá na origem do universo e profetizou que ninguém acreditaria mais nesse testamento de Gênesis e Apocalipse. E está proibido de existir esse testamento. No mundo espiritual. Ele apagou o futuro, colocou outra nova história no oxigênio, na luz do renascer. A luz do renascer era a luz do Evangelho. Ele tirou a profecia do Evangelho, da luz do Evangelho, e colocou a luz do renascer, a nova profecia, e também nova profecia na excelência, e colocou no oxigênio inteirinho. Hoje você não precisa acreditar em mim, pode me chamar de esquizofrênico, de louco, do que quiser, mas amanhã você vai ter que acreditar. E note que eu não sou o seu pastor que está te roubando, pegando seu dízimo, sua oferta, seu dinheiro. Eu quero o amor vença. O amor, a justiça, a paz, e venceu. Essa foi a profecia do Criador. Ele fez profecias para essa terra de novo, para o Brasil, para o mundo, para os líderes, para o exército, e venceu a guerra contra os tiranos que queriam governar com tirania. E ele ajudava um monte de cientista, e ajudava também os traficantes, assassinos, mercenários. Por isso que as igrejas estavam tudo cheias de lobo devorador, cão guloso, que era tudo mercenário, que o Espírito Santo tanto amava. E os policiais, os exércitos e as pessoas inocentes, os católicos, eles mandavam tudo para o centro da terra, o Espírito Santo, para sofrer na mão dos demônios. O Pai de amor desceu aqui, viu tudo isso e acabou com tudo. Logo todo mundo vai ficar sabendo dessa mensagem, dessa nova história que começou em em agosto de 2019. De 2020 começou a nova profecia do Criador. 2020, agosto, dia 4 de agosto, eu anotei tudo na agenda, porque meus ouvidos espirituais são abertos para escutar tudo. A minha luz é muito grande, alcança muita coisa no mundo espiritual.
Bom, muito bem, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. 14 minutinhos, 15 minutinhos, se você tiver um tempo, escute tudo isso. Escute a nova mensagem que o Criador quer que eu passe para todo mundo. E logo ele está conversando com todo mundo também. Só os teimosos, os covardes, é que tem medo. Os pastores falavam tanto assim, os covardes não serão escolhidos porque eles têm medo de pregar o evangelho. Então pregue isso, pastor, para ver se você é corajoso. Você não é falar que é corajoso, que os covardes não entram no céu? Então, eu blasfemo contra aquele tirano do Espírito Santo. Ele é covarde, tirano, e ainda o Espírito Santo é covarde, tirano e traidor, porque traiu o Criador. E você tem coragem de declarar isso sabendo quem era o Espírito Santo? Ou você gostava dele, da traição dele, dos dízimos e ofertas que ele te dava na igreja? Então fique esperto, porque logo vai levantar um povo novo com a nova mensagem. Tá vendo esse chapéu de soldado? Ó? Porque eu sou soldado de Cristo e do Pai. Entendeu? Bom, muito bem. E é isso aí. Tchau, tchau. Goodbye. The New History for Humanity. A nova história para a humanidade. Begin now. Começa agora. Begin now. Tchau. Adeus. Fica com Deus. Logo aparecerei de novo no futuro para falar as mensagens do Criador.